Pois é, a repercussão ontem foi grande, o perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Teve muita repercussão entre políticos e juristas, como a gente confere agora na reportagem de Carolina Abelim. O indulto penal ao deputado Daniel Silveira foi assunto da transmissão que Jair Bolsonaro faz às quintas-feiras. O presidente leu na íntegra o decreto em que ele concede perdão às penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro disse que a decisão está prevista na Constituição e justificou a medida por causa da comoção pública. No caso concreto, a sociedade encontra-se em legítima comoção, em face da condenação pela mais alta Corte de Justiça de parlamentar que tão somente fez o uso de sua liberdade de expressão, resguardado ainda pela inviolabilidade de opinião deferida pela Carta Magna. Assim que o perdão foi anunciado, as redes sociais foram tomadas pela repercussão. O deputado Eduardo Bolsonaro disse: "Quem diria que um militar daria aula de Estado democrático de direito?" A ex-ministra Damares Alves publicou que, por decreto, o presidente Jair Bolsonaro concede graça, perdão ao deputado Daniel Silveira, conforme prevê o artigo 734 do Código de Processo Penal. E o meu presidente, o mais extraordinário presidente da história, ainda disse que seu decreto será cumprido. O senador Humberto Costa, do PT, criticou o presidente, dizendo que Bolsonaro afronta o STF com perdão a deputado que ameaçou ministros e pregou golpe de Estado. Está em busca de pretextos para tentar golpear a democracia. O Congresso Nacional precisa se manifestar. Já o senador Randolfo Rodrigues disse que Bolsonaro quer esculhambar a Constituição. Está claro, a missão de Jair Bolsonaro é esculhambar a Constituição e as instituições democráticas. Nós não iremos permitir. Nós iremos ingressar ainda amanhã com a ação de descumprimento do preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal para anular o ato indevido de Jair Bolsonaro, sem embargo de também protocolar um projeto de decreto legislativo no Parlamento. A sanha criminosa do bolsonarismo para acabar com a democracia e as instituições do país não passará. O deputado Gurgel, do PL, saiu em defesa do perdão. Não foi questionado, por exemplo, quando foi concedido para os réus da Lava Jato. Então, não é admissível que seja questionado agora com o deputado Daniel Silveira. Também precisamos, de fato, agora, fortalecer a nossa democracia, deixando claro os poderes de cada competência. Não é admissível que o voto popular, que a escolha do povo, seja tão fragilizado dessa forma. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, analisou que a prerrogativa de indulto está na Constituição e que a possível motivação político-pessoal da decretação do benefício, embora possa fragilizar a justiça penal e suas instituições, não é capaz de invalidar o ato que decorre do poder constitucional discricionário do chefe do Executivo. Ele observa ainda que o condenado teve crimes reconhecidos e o decreto de graça não significa sua absolvição, porém terá sua punibilidade extinta sem aplicação das penas de prisão e multa, ficando mantidos a inelegibilidade e demais efeitos civis da condenação. Pacheco termina dizendo que o parlamento não pode sustar o decreto, mas que o legislativo poderá avaliar e propor aprimoramento constitucional e legal para tais institutos penais. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre o tema, dizendo que o descumprimento de decisões judiciais é extremamente preocupante para a estabilidade do Estado de Direito. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, disse que solicitou com urgência a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais que analise o decreto editado por Bolsonaro. O ex-juiz Sérgio Moro observou que o confronto entre o presidente e o STF é preocupante. Quem perde é o país pela instabilidade. Mas não há como ignorar graves erros de parte a parte, seja em ameaças ao STF de um lado ou em julgados que abriram caminho para a impunidade da corrupção. A lei deve valer para todos. Manifestações também por parte de pré-candidatos à presidência da República. João Dória, do PSDB, disse que se for eleito presidente, não haverá indulto a condenados pela justiça. Também disse: vou acabar com a saidinha de presos. A sociedade não aguenta mais a impunidade. Ciro Gomes, do PDT, classificou o ato do presidente como espúrio de favorecimento absurdo e imoral a Daniel Silveira.
ou qualquer outro tipo de desvio autoritário serão rechaçados pelos defensores do Estado de Direito. Amanhã, o PDT entrará com medida no STF para anular mais esse desatino. Em nota, Simone Tebet, do MDB, se posicionou também contra Bolsonaro. Ela diz: dar graça por decreto a um condenado pelo STF por atentado à democracia é desvio de finalidade e um ato inconstitucional. O presidente da República violou ele próprio a Constituição. Um golpe contra a democracia, crime de responsabilidade.